Fala pessoal, tudo bem? Eu dei um tempinho aí de uma semana, né? Porque alguns de vocês colocaram para mim que estavam em outras atividades, outros estudos e queriam um tempinho para poder colocar as aulas em dia. Então eu dei essa semana passada toda, né, para vocês colocar em dia e hoje vamos continuar a nossa formação, tá ok? Bom, pessoal, sobre o Concílio Vaticano II, especificamente sobre a Sacrosanctum Concilium, o que eu queria explicar para vocês foi o que nós vimos na outra aula, um pouco da teologia que envolve aquele documento, tá bom? Porque, querendo ou não, da teologia que envolve aquele documento que nascem as mudanças práticas que nós vemos. E aí nós nos deparamos com um problema, que eu acho que foi não a grande novidade, porque isso já tinha sido pedido antes, como nós já vimos nas aulas anteriores, mas principalmente o pedido sobre a participação dos fiéis, né, e as novas normas sobre o rito. E aí entraram várias questões. Se eu deveria continuar cantando latim, mesmo que o documento tivesse explicado isso. Como é que nós cantaríamos os cantos? Se os cantos sacros de antigamente poderiam ser utilizados agora? Como é que o coral se comportaria? E assim por diante. Bom, diante dessa problemática toda, no ano de 1967, a Sagrada Congregação dos Ritos lançou um documento chamado Musicam Sacram. Tá? Esse documento vem responder principalmente duas questões muito especiais, que é a questão sobre as novas normas do rito e sobre a participação ativa das pessoas, tá? E aqui é interessante nós pensarmos o seguinte: muitas vezes nós temos a tendência de sempre jogar fora o que veio antes, né? O passado sempre ser descartado. E infelizmente isso aconteceu em muitas igrejas depois do Concílio Vaticano II, por uma má interpretação, tá bom? Por exemplo, na minha igreja de origem, a Matriz de Casa Branca, que para mim é uma das igrejas mais lindas que eu conheci até hoje, aconteceu algo muito estranho. Se foram, depois do concílio, por uma má interpretação, quebraram os altares laterais, né? Quebraram tudo, como se aquilo não valesse mais de nada, que não tivesse mais sentido ter aquilo. O coro foi desativado e assim por diante. Meteram a marreta em tudo, certo? Por exemplo, aqui mesmo, né, em Araraquara, na Igreja Santa Cruz, existia um altar-mor lindo com o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro naquele altar-mor. E ele simplesmente foi destruído. Meteram a marreta nele, botaram o ícone de um lado, o sacrário foi para o outro lado e foi tudo destruído. Certo? Então, uma má interpretação do concílio. E aí se dá a impressão de que o modo de celebrar não precisa mais ser o mesmo, então tudo que aconteceu agora joga fora, os cantos joga fora, a catequese joga fora, a teologia joga fora, porque infelizmente nesse momento veio com tudo aqui na América Latina a maldita teologia da libertação e assim por diante. E uma das grandes coisas que a teologia da libertação vem fazer, ela vem tirar essa hierarquia de valores, essa hierarquia histórica que nós temos. Né? É muito mais profundo do que somente pregar um socialismo, entendem? Eu acho que ela vai muito além deste momento, ela vem destruir e negar uma história, até mesmo porque ela nega toda a história de salvação que Cristo mesmo nos traz, a história verdadeira da salvação que Cristo nos apresenta. Mas esse documento vem recuperar toda a tradição da igreja com a definição de música sacra. Vocês vão ver que a definição é a mesma em todos os documentos que nós estamos estudando. A música sacra, o objetivo dela é para quê? Para a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Não foi diferente nos outros documentos, certo? A nossa música sempre serviu para a glória de Deus e santificação dos fiéis. Por isso eu não canto o que eu gosto, eu canto o que a liturgia me pede.
E meus irmãos, vocês aqui, que já são grandes conhecedores de liturgia, esse grupo, graças a Deus, está cheio de gente aí que dá cursos pelo Brasil afora, que talvez tenha muito mais formação do que eu no ramo. Mas nós percebemos como é difícil quando nós chegamos nas igrejas, nas comunidades que nós damos curso, até mesmo na nossa paróquia, e nós vamos mostrar isso, que a nossa música precisa glorificar a Deus e santificar os fiéis. E aí nós entramos na questão dos gostos musicais. Como isso é difícil. E é muito interessante porque eu, por exemplo, achava que a música sacra era aquela que tinha sido composta lá atrás. O canto gregoriano, a polifonia e assim por diante. E esse documento vem nos dizer assim, o que é a música sacra? E a resposta é, há uma música criada para a celebração do culto divino, sendo dotada de santidade e de beleza de formas. Nas nossas composições, nós precisamos recuperar isso. Às vezes nós fazemos algo somente que agrade ao povo. E não é necessário pensarmos nisso. É necessário sim pensarmos não que agrade o povo, mas que o povo cante. Isso sim é necessário. Mas aqui me veio uma iluminação diferente, porque ele nos apresenta os cantos que ele considera como sacros, que é o canto gregoriano, a polifonia sacra antiga e moderna em seus diversos gêneros, a música sacra para órgãos e os outros instrumentos e o canto popular sacro ou litúrgico religioso. Bom, hoje aqui no Brasil a gente classifica muito como canto sacro, música sacra, canto pastoral, não é assim que a gente classifica? E eu tenho visto que o canto pastoral ele é utilizado para diversas funções pastorais, certo? Para uma catequese, para uma missão e assim por diante. O canto sacro precisa ser feito para o culto divino. Precisa ser feito. Portanto, eu vou dizer algo meu agora. Eu lembro que quando o Frisina veio aqui, ele disse algo diferente, né? Eu vou dizer algo que eu estou entendendo lendo os documentos, ok? Pelo amor de Deus, não quero ser maior que o Frisina. E eu quero até abrir esse debate aqui para a gente na aula. O que você entende por música sacra, tá? Eu achei muito interessante, porque se nós pararmos para pensar, tanto o canto popular, o litúrgico religioso, se nós pegarmos o inário da CNBB, eu posso dizer que isso é uma música sacra, porque ela foi composta para o rito, ela foi composta para o culto divino. Portanto, dentro dessa classificação do musicam sacram, pode ser que depois nos outros documentos nós vamos ver uma modificação, mas dentro do documento musicam sacram, a música feita para o culto divino, dotada de santidade e beleza de forma, ela é considerada uma música sacra. E hoje eu vejo uma grande briga, não, eu só canto música sacra, e parece que a música sacra só é feita em latim. E tudo que nós trouxemos agora em português não é sacro, é pastoral, é popular, é canto litúrgico. Qual a diferença então do canto litúrgico para o canto sacro? Diante do que nós estamos vendo no musicam sacram, tá bom? E aí, pessoal, eu achei muito legal. Porque olha essa frase que nos apresenta. A ação litúrgica se reveste de uma forma mais nobre quando celebrada com o canto. Nós agregamos uma nobreza diante do terreno, uma nobreza de formas apresentando a música dentro da liturgia. A nossa música não está ali para enfeitar a liturgia. A nossa música está ali para fazer parte da liturgia e trazer uma forma mais nobre. Como é bonito, né, quando nós vemos um padre bem preparado, cantando as suas partes que lhe correspondem, um coral bem preparado, pode ser uma, duas pessoas que cantem bem preparado, que cantem a liturgia. Como parece que dá uma nobreza maior na liturgia, não é verdade? Não estou dizendo que sem música a liturgia é mais pobre, não.
A liturgia por si já é nobre. Mas nós ajudamos a nobreza da liturgia com o nosso canto. E é muito interessante porque aqui ele vem desmontar uma ideia de que não deve existir uma hierarquia dentro da nossa igreja e dentro da liturgia. E deve existir, sim, uma hierarquia. A hierarquia dos ministérios. Isso é muito importante, porque hoje nós vemos ministério de música querendo mandar no padre, ministério de acolhida querendo mandar no ministério de leitor, o ministério de leitor querendo mandar nos coroinhas, os coroinhas querendo mandar até mesmo no padre. Então existe uma hierarquia que nós precisamos cumprir, que nós devemos honrar. E é muito interessante, porque disso depende a liturgia, dessas hierarquias. E é muito importante nós pensarmos isso, porque mesmo havendo uma hierarquia de funções, a música tem a função de, dentro dessa hierarquia, unir os corações pela união das vozes. Quando nós cantamos, nós trazemos toda a hierarquia litúrgica num só coração, e ali nós fazemos a união das vozes. Gente, querendo ou não, isso é a prefiguração do céu, aonde nós, unidos por uma só voz, vamos dizer que Deus é santo, santo, santo. Quando nós vamos adorar o Cordeiro imolado no seu trono, há uma só voz, com os anjos, santos, arcanjos, potestades e assim por diante, nós proclamaremos no céu o santo, santo, santo. E é isso que nós fazemos na liturgia. Olhamos dentro desse documento e vamos entender que quando nós respeitamos o que a liturgia nos oferece, nós nada mais estamos fazendo do que mostrar uma prefiguração do que nós vamos viver no céu. E isso é muito importante, pessoal. Assim como é importante se respeitar as hierarquias das funções, o que significa isso? Fazer aquilo que te compete, mas fazer bem feito. Fazer tudo aquilo que te compete. E isso é transferido para o nosso canto. Nós precisamos seguir uma hierarquia deste canto. O que significa seguir uma hierarquia no canto? Respeitar a natureza de cada parte e de cada canto. Nós vamos colocando o canto feito para aquele momento e não adaptado para aquele momento. E isto é seguir uma hierarquia também dentro da música litúrgica. Nós cantarmos aquilo que a hierarquia nos definiu como próprio para cada momento. Isso nos faz servidores da Santa Liturgia. E, gente, isso é muito importante. Levar em consideração tudo isso, todo esse ministério que nós exercemos, para cantarmos num só coração e numa só voz. E, gente, sejamos francos, nós precisamos escolher os cantos, e isso nos traz o documento com uma clareza muito forte, levando em consideração a capacidade dos que devem cantar. Então, por favor, gente, não coloquem um canto só porque ele é bonito. Muitas vezes nós cantaremos sozinhos. Eu não estou dizendo que toda a comunidade tem que cantar a todo momento. Vou dar um exemplo claro do que aconteceu comigo quarta-feira. Eu canto numa missa aqui quarta-feira, que ela é a missa e a novena do Perpétuo Socorro dentro da Santa Missa, aquele livrinho que os redentoristas lançaram. E ali não se respeita muito a liturgia, porque infelizmente eles não pensaram nisso. Né? O ato penitencial não tem as fórmulas do ato penitencial e assim por diante. A missa vai se desfazendo e vai se seguindo um roteiro de novena. Mas, tudo bem, né? Bom, não vou entrar aqui em deméritos de ninguém, mas vamos lá. Quando chegou no momento da comunhão, o padre, antes da Santa Missa, me pediu: Paulo, você sabe cantar o Panis Angélicos? Eu falei: sei, padre, sei cantar sim. Ele falou: então, por favor, você pode cantar na hora da comunhão? E eu fiquei pensando: nossa, essa aqui é uma paróquia de idosos, né? Eu vou cantar isso aqui, o povo vai me linchar,
porque já vai dizer que ele quer recuperar o latim e assim por diante. Bom, o padre me pediu, eu fiz uma celebração com os cantos mais tranquilos, nos preparando para um momento desse. Conclusão, cantei o canto, criou-se um clima de oração dentro da igreja que eu nem esperava. Porque no santuário a gente já sabia que criava isso. Agora, dentro de uma paróquia, eu nunca tive a experiência de cantar este canto. E eu cantei. Quando eu terminei o canto, não se ouvia nem os passarinhos lá fora. Um silêncio litúrgico. Tanto é que o padre desligou o microfone, porque ele tem costume de rezar uma oração após o silêncio litúrgico. Ele desligou o microfone e ali ele ficou quieto. Quieto. Quando terminou a Santa Missa, um homem veio e disse assim para mim: rapaz, que saudade de ouvir um canto desse. Eu sempre quis escutar esse canto com os corais. Participei de diversos corais e nunca me fizeram cantar esse canto. E hoje eu vi um menino cantar este canto. Muito obrigado. Ou seja, o povo, diz o padre que o povo achou que eu estava cantando até em inglês. Mas o canto fez a sua função. O canto fez a sua função. Por quê? Porque foi colocado no momento certo. Eu não sei se quando este canto foi feito, ele foi feito para a comunhão. Talvez não. Mas, gente, cantar o pão dos anjos, quando ele está sendo distribuído para nós, que fantástico foi ver que um modo tão simples de eu tocar, sem partitura, sem nada, pôde tocar o coração dessas pessoas. Por quê? Porque ele está no momento certo. Porque ele traz em si a força de um rito que está sendo feito. Então, pessoal, que nós possamos entender uma coisa: a igreja não proíbe nenhum gênero de música sacra, desde que, e essa é a beleza desse documento, que vem reforçar o que o Vaticano disse, que vem reforçar o que os outros documentos disseram, desde que corresponda ao espírito da mesma ação litúrgica e à natureza de cada uma das suas partes. Isso é muito importante. E outra, que não impeça a participação ativa do povo. Ah, Paulo, mas a hora que você cantou em latim, ninguém cantou. Realmente, ninguém cantou. Mas esse canto foi capaz de entrar na audição e cair na profundeza daquele coração. Isso é participação ativa. Estar ativamente dentro daquele momento litúrgico. E o momento litúrgico da comunhão não era o momento deles cantarem. Era o momento de interiorizar, de fazer a sua comunhão com o Senhor. E o canto proporcionou isso. Portanto, que nós possamos entender isso. Que a solenidade do que nós fazemos não está no nosso modo de cantar. Está na liturgia mesma. E olha que bonito que o documento agora nos apresenta, que, por exemplo, eu cantei o Panis Angélicos, eu podia dizer, nossa, hoje olha, eu fiz uma missa tão solene. E eu tinha esse conceito de que a missa solene precisava ser com cantos solenes, e às vezes não. Às vezes são cantos simples, porque a liturgia já é solene por si. Gente, se o padre entrar e celebrar o rito com todo esmero, com toda a força, com todo o carinho que cada parte nos ensina, ela já é uma liturgia extremamente solene. Eu não preciso de milhões de fumaças, de panos pendurados para todo lado para que uma liturgia seja solene. Eu só preciso que ela seja respeitada na sua natureza. Só isso. O que faz uma celebração ser solene? Levar em conta a integridade da mesma ação litúrgica. Fazer com que cada momento seja respeitado. Só isso. Respeite cada momento e a liturgia vai ser muito solene. Gente, eu já participei de liturgias soleníssimas dentro de um barracão que tirava leite de vaca. E foi muito mais solene do que a gente celebrava no mosteiro, que os monges iam lá, estavam com o saco cheio de ter que levantar cedo, não gostava de estar ali, não se sentia realizado com a sua vocação e simplesmente estava lá por estar. Mas era uma liturgia morta, sem sentido, e eu fui depois lá no estábulo, lá onde arrancava leite de vaca, e aquela comunidade cantou, vibrou, participou da liturgia e foi soleníssima. Portanto, que nós possamos pensar nisso durante este meditar dessa aula.
O que torna a nossa liturgia solene é respeitar cada momento da nossa liturgia e fazer com um amor supremo, fazer com amor incondicional aquilo que nós estamos oferecendo. Fique com Deus então, e semana que vem nós vamos continuar falando principalmente dos que participam das ações litúrgicas. Muito obrigado, pessoal!